Informações do Cruzeiro nesta terça-feira, véspera de jogo importante, é partida da Copa Sul-Americana, o duelo com o Mushuc Runa. Técnico Leonardo Jardim comanda hoje o último treinamento. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Ontem tivemos uma entrevista importante do Pedro Lourenço ao pessoal de O Tempo Esportes, com a Admara, com Rafa Nobre e companhia. E o Pedro falou sobre assuntos interessantes, que existe uma cobrança interna muito grande, porque todo mundo sabe que o resultado está longe de ser o que o Cruzeiro tem que demonstrar. Os investimentos foram feitos, o Pedro Lourenço até comentou que se arrepende de algumas contratações, que em outro momento ele não faria, mas que confia muito, principalmente na comissão técnica do Leonardo Jardim, para que ele faça o Cruzeiro jogar bola como todo mundo quer que jogue. E o Pedro Lourenço também falou sobre contratar um novo dirigente para o departamento de futebol. Saiu ali o Edu Dracena e o Cruzeiro não teve ninguém para o setor. Então, alguns dos pontos aí que ele falou, uma longa entrevista. Hoje o Cruzeiro fecha a preparação na Toca e com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira treinou ontem, o filho dele, o filhinho, nasceu no domingo, o Theo, e a esposa Thalita, inclusive, postou também comemorando a chegada do pequeno Theo. E o Matheus Pereira tem tudo para jogar amanhã. Aí se vai ser titular ou não, vamos aguardar o técnico Leonardo Jardim. Ontem o Wallace e Christian voltaram aos treinamentos com bola, com todo o grupo. E hoje o Cruzeiro faz o último treino e depois tem a concentração para o compromisso desta quarta-feira. A bola vai rolar às 9h30 da noite. Lembrando que não tem presença da torcida. O Cruzeiro paga aquela punição do sinalizador por causa do jogo contra o Lanús. Veio uma punição, perda de um mando de campo, e será nesse jogo diante do Mushuc Runa. Por falar no adversário, o time do Equador só chega hoje a Belo Horizonte. Ele deixou ontem o Equador, passou a noite em São Paulo e agora, pela manhã, vem a Belo Horizonte. E aí o Mushuc Runa faz um treinamento hoje e também encerra a preparação para o jogo desta quarta-feira. O Mushuc Runa que vem aí com um astral elevado, porque na estreia venceu o Palestino, o jogo em Riobamba, no Equador. O Cruzeiro entra em campo de certa forma pressionado pelo momento e principalmente pela estreia com derrota no Grupo E da Copa Sul-Americana, o jogo da semana passada lá em Santa Fé, na Argentina. A grande Samuel Venâncio na escuta, claro que ontem prestou atenção na entrevista do Big Boss, nas falas. Samuca, bom dia. Eu queria que você fizesse um apanhado geral e uma análise do que você ouviu, do que você interpreta, e você, como um grande representante do Cruzeiro, como é que absorve isso tudo aí de informação? Bom dia. Ô Samuel, Fala aí, bom dia também, viu? Só toma cuidado e, bom dia. E seja um pouco mais leve, porque aqui não tem Igor Tepe Assunção. Não, aqui tá? Pode ficar tranquilo, viu, Samuel? Essa briga sua aí com o Igor é meio-dia, tá? Aqui de manhã a gente é da paz. Ah, beleza. Eu sou da paz, pô. Bom dia aí pra todo mundo, Brice, Rafa, Cabido, pessoal de casa. Ele falou algumas coisas ali interessantes e outras que tem que ver como que vão repercutir, né, CJ? Quando ele fala, por exemplo, ali das contratações, né, que se mostra até arrependido em algumas contratações. Quase todas as contratações que foram feitas, né, pela gestão do Pedro, elas estão aí hoje ainda no Cruzeiro, né? Um ou outro que acabou deixando o clube. Então, isso é um assunto importante para a gente debater, porque nem todo mundo vai entender de uma forma legal, né? Porque querendo ou não, é uma crítica pesada de quem é dono, de quem investiu e de quem paga. Ao mesmo tempo, ele está no direito, né? E eu vi no Pedro uma frustração grande, porque o Cruzeiro já investiu muita grana, né? Desde que eles entraram
no ano passado. Então, foram cobranças também diretas aí ao Alexandre Matos, que hoje é o CEO do Cruzeiro. Agora, são esses jogadores que estão aí que vão ser os responsáveis para tentar tirar o Cruzeiro deste momento que vive. Então, internamente, precisa a gente acompanhar nos próximos momentos, né, como que isso vai repercutir. Agora, futebol, o Pedro tá aí há quase um ano já como dono da SAF, né? Ele vai aprender que não é só, como o próprio Leonardo Jardim disse em uma das primeiras entrevistas, né? Investimento alto em jogador não quer dizer que você vai contratar bons jogadores e que vai dar tudo certo, né? Então, em outras entrevistas que ele for dar aí pra frente, ele vai ter que falar também, porque não tem certeza nenhuma de jogador que contrata, né? E quando você contrata, você não tem assertividade de 100%, isso é impossível no futebol. Então ele vai se frustrar com outras contratações também que vão ser feitas. Agora, que isso aí seja repercutido da melhor forma possível internamente, porque a gente sabe, né, como é futebol. O Pedro, ele acho que vai aprender com o tempo. Algumas ele já aprendeu, outras penso que ainda não, você joga. Tô contigo nessa aí. Agora, até para entender, a gente debater aqui, você não acha que essa expectativa também, às vezes, tem muito do lado de cá, ou da imprensa, ou da torcida, porque só vai valer, e do próprio Pedro, tá? Se nós compararmos no passado bem recente do Cruzeiro, hoje o Cruzeiro está em outro patamar, com grandes investimentos, com salário em dia, com uma estrutura top, mas é que só ganha um, então só vai prestar se ganhar. É esse o projeto? É esse o plano? Só presta se ganhar. Se tiver disputando, brigando, porra, tá faltando pouco ali para conquistar, não vale. É isso? Isso o futebol brasileiro é assim, né? O vice-campeonato ninguém valoriza. Eu penso que assim como a maioria da torcida, né? O Pedro tá nessa porque o Cruzeiro, ele precisa voltar a ganhar um título, que não ganha há muito tempo, né? Então, essa ansiedade de todo mundo, acho que passa também pro dono da SAF do Cruzeiro, né? Pro Pedro Lourenço. Ele já falou aí, até naquele Cruzeiro Cast lá da TV Cruzeiro, né? Sobre uma promessa de jogadores, de se ganhar um título importante. Agora, concordo contigo, não é assim. Se fosse fácil, muitos clubes aí já estariam prontos, né? O próprio Botafogo, que foi ganhar no ano passado, desde quando? 2022, né? 2 anos depois que foi ter um grande resultado. Em 2023 tinha uma base e chegou a quase ser campeão brasileiro. Então não é da noite pro dia, né? E o processo que o Cruzeiro tava, ele vai precisar aí de um tempo, de mais contratações, vai precisar ter paciência com o treinador, né? Porque se ficar mudando de 3 em 4 meses, 3 meses, a cada 3 meses um treinador, a cada 4 um treinador, aí já vou antecipar aqui, né? Não vai ter projeto de sucesso em hipótese alguma, né? Porque quem ganha título mudando aí às vezes é o Flamengo, que tem um elenco espetacular, né? Então, se deixar a turma lá jogando sozinha, vai ganhar título. Agora, o Cruzeiro precisa ter paciência com os seus processos e entender tudo que não é da noite pro dia que vai funcionar, né? Não, Samuel, porque quando a gente ouve e vê a entrevista do Pedro lá com o pessoal do O Tempo, a impressão que eu tive é que o canhão estava apontado para o Alexandre Matos. Você tem alguma informação sobre permanência, saída, continuidade? Qual será o desenvolvimento do Alexandre Matos nos próximos meses? Ou quem é esse profissional que ele fala? Ou quem seria, né? Eu até comecei a entender num primeiro momento assim, mas depois ele fala que quer o Alexandre para ficar com o futebol, né? Isso. Com os jogadores. Aí teria que ser... Hoje ele é o CEO, né? Então ele cuida de tudo. Se ele ficar mais com os jogadores, aí é o diretor de futebol normal, que é o Pelaipe hoje, que faz esse serviço. Do jeito que ele compara ali, né? O D'Alessandro, Dracena... Isso aí seria o quê? Um outro gerente, né? Isso, o que o Tinga fez, né? Ou um diretor técnico, como o Dracena vinha. Essa eu não entendi muito, não.
não tenho informação sobre quem seria esse nome. Um que o torcedor sempre pede, mas ele não está disposto a... E já falei isso com ele algumas vezes, que é o Tinga, né? Esse aí é um cara espetacular, do futebol aí. É difícil de encontrar um cara igual o Tinga, mas ele teve aquele papel, acho que ele se desgastou muito naquele Cruzeiro de 16, 17 ali, e ele não quer mais. Também não sei se o Cruzeiro o convidou novamente, mas vamos ver. Eu confesso que eu não entendi muito bem qual que é esse cargo aí que estaria para ser preenchido. E aí, o Pedro falou da Toca 1, né, que tem o Adilson hoje, que é uma pessoa que ele confia muito. Eu não entendi muito bem, não. Rapaz. O Cruzeiro, que teve a reapresentação ontem na Toca, depois do duelo contra a equipe do Internacional, polêmica. Teve ontem o Pedro Lourenço recebendo uma ligação do Edinaldo Rodrigues. Teve o Cruzeiro também colocando uma nota oficial após o afastamento dos árbitros. Busca uma união entre os clubes. E agora, foco total voltado para a Copa Sul-Americana, onde terá nesta terça o time encerrando a preparação no período da tarde na Toca. E o técnico Leonardo Jardim, que ganhou a boa notícia no final de semana, o nascimento do filho do Matheus Pereira, o Theo. Agora o Matheus completamente integrado 100% ao elenco, ele que não estava participando das partidas fora de Belo Horizonte, também não participou do jogo treino contra o Botafogo, do amistoso contra o Bragantino, não vinha sendo titular, por exemplo, no jogo em casa contra o Mirassol, teve apenas uma partida entre os 11 no comando do técnico Leonardo Jardim, que foi o jogo contra o América, ainda jogo de ida da semifinal do Campeonato Estadual. O Cruzeiro que deve ter a manutenção no meio campo também de Lucas Romero, que ganhou a vaga do Wallace. Foi assim na partida contra o Inter. Também Kaique deve ser mantido na lateral esquerda. Outro ponto, outra posição que o técnico Leonardo Jardim sempre vem alterando. O Cruzeiro, depois do Mushukruna, tem um foco voltado para o Campeonato Brasileiro, porque teremos no Morumbi, 5h30 da tarde do domingão, jogo contra o São Paulo, sempre uma pedreira, e estaremos acompanhando essa semana decisiva para o Cruzeiro. O jogo contra o time equatoriano, Mushukruna, será de portões fechados, reforçando, é o Cruzeiro tentando emplacar a voltar a vencer e também arrumar a casa. Sofreu gol no domingo, pela vez de número 12, 12º jogo seguido que o Cruzeiro sofre gols em uma partida. Já são na temporada 13 jogos e 16 gols sofridos. Terça-feira de trabalho à tarde na Toca. Tá certo? Bom dia! E a derrota para o Internacional que segue rendendo. Destaque para o Cruzeiro aqui na Rádio de Minas. Boa noite, Rubens Júnior. Boa noite, Hugo. Um abraço para você, ao Emerson Romano, para quem nos acompanha aqui no apito final da Itatiaia, Alunação Azul, se ligando na maior do Brasil. É o Cruzeiro depois da derrota pro Internacional. 3-0, polêmica de arbitragem, nota oficial após o jogo, a palavra do Pedro Lourenço pedindo união entre os clubes e, inclusive, ele que recebeu uma ligação do presidente da CBF nesta segunda-feira, Edinaldo Rodrigues, assumindo e pedindo desculpas pelo erro, claro, com a expulsão do Jonathan Jesus. E hoje tivemos a árbitro do VAR, a Daiane, sendo afastada, também o árbitro Marcelo de Lima Henrique. Mas vida que segue, o Cruzeiro agora tem um foco voltado para a Copa Sul-Americana. E vamos falar sobre o time, sobre os números também que preocupam, e até dentro disso a palavra do Pedro Lourenço aqui o apito final da Itatiaia após o jogo. Não só comentou com a arbitragem, sobre a arbitragem, mas também o elenco do Cruzeiro e alguns erros do planejamento. Vamos ouvi-lo. Isso esse lance não cobre, nós não estamos reclamando, esse lance não vai cobrir o nosso time. O nosso time não vem fazendo a temporada boa, né? Não está dando resultado. O técnico chegou agora, ele não tem culpa, ele está tentando querer um time e cabe aos jogadores
melhorar, né? O jogador nosso tem que melhorar e ele sabe disso, né? Eles estão se cobrando e o nosso time realmente tem que melhorar muito, poder competir e passar por cima dessas coisas, igual aconteceu aqui hoje, e não julgar a culpa só no juiz, e nós não vamos jogar a culpa só no juiz, só que é um lance que prejudicou muita gente. Obrigado, Pedro Lourenço conosco aqui no apito final da Itatiaia. Comentou sobre o elenco, disse de alguns erros, corrigir rota. Você concorda, meu caro Emerson Romano? Hugo Sérgio. Com as palavras do Pedrinho, Cruzeiro ainda rendendo bastante essa derrota e mirando a arbitragem. Claro, daqui a pouco o Elton Campos vai destacar sobre o afastamento de alguns árbitros. Agora as palavras do Pedrinho. Tá na bronca, nada satisfeito com o rendimento do time também, né, Romano? Deixando de lado a arbitragem, que eu vou falar daqui a pouco. Sim. Quando o Elton trouxer, eu vou falar daqui a pouco. Deixando de lado a arbitragem, dentro de campo tá deixando a desejar. Dentro de campo, algumas peças que a gente depositava muita expectativa, elas estão deixando a desejar. O Cruzeiro, eu até acho, e conversava isso na redação agora há pouco com a Adilson Martins, com o nosso Leonardo Patrus ali, que pra mim o Leonardo Jardim encontrou a formação ideal do Cruzeiro no jogo contra o Internacional. Ponto. Agora é fazer esse time jogar, porque é um time que voltou a ter criação, mas o Cruzeiro continua tendo um problema ali no primeiro volante. Esse primeiro volante continua sendo problema. Joga Romero, joga o Wallace e o problema não está sendo resolvido. E qual o problema que é? A cobertura, principalmente dos laterais. Ontem, sem essa cobertura e sem a ajuda do extremo que para voltar a ajudar a marcar, o William sofreu com Bernabé e com Carboneiro. As melhores chances do Internacional acontecendo do lado esquerdo. Justamente por conta disso. O William sozinho não tinha essa cobertura não estava sendo suficiente. E também aquilo que eu disse ontem aqui no programa. Acontecendo, parece que dá um apagão no jogador quando o adversário passa pelo companheiro, já não tem alguém chegando, dando aquela pressão logo em seguida. O jogador adversário passa por um jogador do Cruzeiro e tem tempo para poder armar um chute. Foi assim no primeiro gol do Internacional com Alan Patrick. E parece que cria um certo tipo, essa função é sua, você tem que fazer isso aí, não vou te auxiliar não. Acho que tá faltando um pouquinho de companheirismo nesse sentido. Então, tá devendo. E agora também mostrando que existem algumas carências, né? Concentrou demais em alguns setores, algumas carências, isso são palavras do próprio Pedro Lourenço. Então, ele como dono da SAF do Cruzeiro tá cobrando, tem toda a razão. Você falou que o Leonardo Jardim achou a formação ideal. Com essa formação ideal, com o elenco que tem, o Cruzeiro briga pelo quê no Brasileiro? Primeiro o time tem que jogar. Sim, tem que render e tem que ter paciência. Tem que render, tem que ter um pouquinho de paciência. Porque no papel eu posso te falar aqui que o Cruzeiro briga pelo título. Mas não adianta só no papel, tem que estar na prática. Sim. Não é só a teoria, tem que estar na prática. Então, nesse momento, eu não sei te dizer qual é a briga. Na torcida pelo Cruzeiro te acompanhando, gosta dos seus comentários, Romano Pastor Richard, tá na audiência aqui do apito final. Grande abraço pra ele, valeu, pastor. Elogiando bastante. 11:44 sobre o time então, time celeste, o Rubens, de volta com mais uma do Cruzeiro. Pois é, sobre o time, e a grande notícia foi o nascimento do filho Theo, o filho do Matheus Pereira, ainda no final de semana, o que deixa o atleta 100% integrado ao elenco, não só para jogos em casa, mas também fora, e por mais que ele esteve atuando contra o Mirassol, mas entrou no segundo tempo, fez apenas um jogo como titular no comando do técnico Leonardo Jardim, que foi no jogo de ida contra o América pela semifinal do campeonato estadual, e também não participou do jogo treino que o Cruzeiro fez fora de casa contra o Botafogo, também do amistoso contra o Bragantino, participou apenas do jogo oficial contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro e não viajou para Porto Alegre. Matheus Pereira deve ser titular
contra a equipe do Mochuque Runa, que é o assunto na quarta-feira, 9h30 da noite, pela Copa Sul-Americana. Esse time do Cruzeiro que deve ter também a manutenção de Lucas Homero no meio-campo, ele que ganhou a vaga do Wallace no compromisso contra a equipe do Internacional. Atenção, eu tenho um recado para você da HS Autopeças. A HS está em Betim, está em Contagem, na Avenida Tapajós, número 1661, no bairro Laranjeiras. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças, 35 anos, referência no bairro Glória, Céu Azul, Veneza, e também no Lindéia. Matheus Pereira entre os 11, agora sim integrado completamente com a cabeça e muita saúde para o seu filho Theo, que nasceu nesse final de semana. Hugo, Romano. Daí, parabéns, Matheus Pereira. Papai Matheus Pereira, né, Romano? Finalmente nasceu, né? Ele tava vivendo essa agonia, né? Da criança nascer ou não. E que ele tem que é Theo, né? Isso, Theo. Tenha toda a sorte do mundo, que o Papai do Céu possa abençoá-lo, que seja uma criança feliz e que possa viver as fases da vida da infância, né? Ao lado dos pais dele, muito legal. Você fala há pouco da formação ideal e o retorno agora do Matheus Pereira facilita o caminho, né? Facilita, né? Porque aí você tem o cara da criatividade, né? Do toque diferente, né? Sim. Vamos com mais uma do Cruzeiro, sinal de alerta. Ele tá ligado no sistema defensivo. Fala pra gente, Rubens. Pois é, alguns números que preocupam muito, principalmente se tratando de jogo defensivo. O Cruzeiro teve o Cássio acionado 40 vezes nessas duas primeiras rodadas do Campeonato Nacional, ficando inclusive ali, tem o ao lado do Mirassol, as equipes que, né, mais tiveram seus goleiros trabalhando. Outro ponto, Cruzeiro sofreu gol pelo 12º jogo seguido. 12º jogo seguido sofrendo gols. Cruzeiro que também em 13 jogos da temporada sofreu 16, o que preocupa muito para o jogo contra o Mochuque Runa. Jonathan Jesus estará na zaga celeste, mas vai cumprir suspensão na partida contra o São Paulo no domingo no Morumbi, jogo às 5h30 da tarde. Hugo, Romano. Valeu, Rubens. Aí preocupa, né, Romano? 12º jogo seguido sofrendo gols? Tem que estancar, né? Preocupa. Mas aí passa também pela questão da marcação, né? Porque não adianta jogar só nas costas da defesa aí do gol, porque a turma lá na frente tem que começar a ajudar também, né? Então, é uma questão de coletividade, sabe? Sim. Melhorar aquilo que eu falei do jogo passado de espaço entre os setores. Eu acho que o Cruzeiro precisa de um pouco mais de compactação. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí de notícias do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, não vou me estender muito nesse vídeo, né? O vídeo já foi longo, a gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!